sobre a física que nos move de diletante a profissional. Alguém me lembrou de fazer isso, eu agradeço a quem começou a gravação, que eu sempre esqueço de começar a gravação. Então, Arnaldo, a gente tem que avisar a todos que essa palestra está sendo gravada, ok? Bom, Arnaldo, então passo a palavra para você, tá? Eu vou estar por aqui, agora que eu vi que minha câmera estava desligada. Bom, normalmente eu ligo a câmera nesse momento, tá? Eu desligo agora. Então, tá. Então, passa a palavra para você. Eu estou aqui, qualquer coisa, tá? Ok? Ok. Zé Guilherme é o ator principal desse filme. Eu agradeço ser convidado e aproveito para falar que talvez vocês não percebam isso, eu espero que vocês não percebam isso, eu falando, vocês têm consciência. Esse é um dos convites que não só me alegra, como me chama a responsabilidade. Boas-vindas a vocês, parabéns pelo ingresso. Não sei se eu vou conseguir interagir com vocês virtualmente como o equipamento permite, por causa dessas emoções que a palestra dessa acaba fazendo correr no sangue. Só para ter uma ideia geral, alguém da turma que está aí, eu já vi que tem um xará e outras coisas que poderiam ajudar. Pois é, Arnaldo, não estamos falando com você ainda não, quem sabe daqui a pouco. Contradição. Alguém nasceu em 1997 ou antes disso? Tô. Rafael? Rafael. Beleza. Você já terminou algum curso, Rafael? Não. Eu estudava física na PUC e aí eu passei para FMG. Só que aí eu entrei foi no ano passado. Que bom que tá mesclado aqui, que eu vou fazer na ordem. E você, Tainá, você já terminou um curso? Não, eu fazia estatística e peguei opção para física pelo FMG mesmo. Tá, mas a paixão por estatística acabou? Não, ela não acabou, não. Eu só prefiro a aplicação da física mesmo. Eu acho a estatística uma ciência exata que é utilizada como instrumento em diversas áreas, na física também. Então, meu contato com ela continua e continuará, sem dúvida. Legal. Eu fiz a pergunta porque a estatística pode aparecer na conversa no final. E você, Vitor Hugo? Não, eu fazia engenharia, mas eu saí da engenharia e vim para física. Você chegou até que período? Vamos dizer, talvez tenha um fatorial, mas qual foi a disciplina mais avançada? Em que período estava a disciplina mais avançada? Eu estava no segundo, eu só fiz os 2 primeiros. Ah, beleza. E Mariane? Mariane, você chegou a concluir algum curso? Bom, talvez ela tenha tentado, mas não conseguiu destravar o microfone. Essa pergunta tem a ver com as datas. Uma coisa que eu vou fazer com vocês é apresentar coisas que, para a maioria, é pré-história, né? Brincadeira com a data pré-história, mas esse convite ele é difícil porque vocês estão começando um curso, nem todos, como vocês sabem, mas quem começa um curso na universidade está alimentando um bocado de esperança. E a gente, quando é convidado para uma palestra dessa, às vezes está com muita nostalgia desse tempo que vocês estão agora. E a minha fala talvez acabe me revelando, né? Eu vou oscilar entre essas duas coisas. Ao rever
essa apresentação que eu preparei em outros momentos, há um tempo atrás, eu percebi o quanto que tem dessas duas coisas, de nostalgia e, ao mesmo tempo, de um cuidado de manter a chama, manter essa pulsão de vida que a gente tem e a vontade de fazer coisas e realizar quando a gente entra na universidade. E a gente está vivendo um momento particularmente único. Eu gosto muito de ler, algumas coisas me ajudam muito a ter esse hábito, e tem um livro que é Decameron, que ocorreu na época da Peste Negra. É um livro que se passa durante a Peste Negra, e isso que nós estamos vivendo é uma coisa realmente desafiadora. E o que eu venho falar é do lugar de quem continua fazendo uma coisa que gosta muito, que continua sendo, de certa forma, ingênuo e consegue manter, né, um equilíbrio entre a loucura e a sanidade, entre um ócio criativo, uma preguiça com certas coisas, mas ao mesmo tempo uma garra, uma disposição. Eu espero que vocês gostem disso daí. Essa fala que está escrita foi publicada em 1980, e nós vamos colocar essa perspectiva. Nós estamos vivendo uma data, né? O ano de 2020 representa uma mudança muito grande em coisas que dizem respeito à ciência. Provavelmente vocês já devem ter sentido isso. Vocês estão entrando nesse curso de física, e eu vou resgatar algumas coisas da minha própria trajetória e da trajetória de pessoas que fazem pesquisa em ensino de física, considerando o que vocês estão passando. Quer dizer, vocês talvez consigam se projetar aqui. O que é pesquisa em ensino de física? Eu vou, em 5 slides, falar tudo que talvez vocês tenham que levar dessa palestra. Tá? E... Opa, espera aí que tem um defeito, então, já sei. Obrigado pela... É que eu estou querendo ver o chat, né? Valeu, Vitor. Não, eu preciso ver o chat. Vocês podem... Tá? Não sabia. Foi bom que você tenha feito isso para ver o que acontece aqui. Então tá. O que eu vou apresentar em 5 slides talvez seja o recado que vocês vão levar daqui. E se eu vou falar mais, é porque eu já tenho a palestra preparada. Algumas pessoas podem realmente ter entrado na física por causa de um professor ou de uma professora de educação básica e tem vontade de ser uma professora ou um professor de educação básica, e durante a palestra eu cumpro uma função, representar, assim como os meus outros colegas que participam dessa educação em sociedade, representar uma área de pesquisa e um tipo de vida, né? O que você pode ser daqui a 30 anos, 30 e tantos anos, como é o meu caso. Então, eu entrei na Universidade em 1980. Então, o recado que eu tenho para dar para você, e talvez passe 2 slides. O recado é esse, né? Isso existe em muitos cursos de física, isso não é dito, e como isso não é dito, também não pode não ser dito o seguinte, que o que a gente investiga tem muita semelhança com o que a física investiga. E eu estou me atrapalhando aqui com ver o chat e... Vamos ver se eu consigo. Pronto, acho que agora eu vou engasgar menos. Como toda pesquisa, essa é uma característica da atividade humana, a gente desenvolveu essas coisas esquisitas, né? Depois que a gente
arrumou um jeito de plantar trigo lá no Egito, e entre elas a gente faz ciência e pesquisa acadêmica, e às vezes resolve problemas, mas às vezes a gente cria outros e fala coisas que são muito contraintuitivas. Eu tenho um barulho por trás, vocês escrevam no chat se esse barulho estiver incomodando vocês. Tá? Tem uma diferença que a física pode ser dita com estatística, com geometria não euclidiana, com álgebra, e a pesquisa em ensino normalmente é comunicada no nosso idioma. E é claro que isso não é antídoto para negacionismo. Então, uma coisa que talvez eu também queira fazer é dizer, olha, presta atenção na pesquisa que a gente faz. Se você não for professor de educação básica, for professor de ensino superior, porque isso vai te valer. Tá? Então, tem aqui uma apresentação toda, em que eu vou fazer o papel de representante dessa área, fazendo perguntas, o que talvez seja uma decorrência de eu fazer pesquisa e ensino e falar menos. E se eu não tomar cuidado, eu vou falar, apesar de fazer perguntas. Né? Então, essa coisa de fazer slides, a gente acaba gastando tempo. Não é tão importante, mas é um jeito também de cobrir aí. Se vocês não estiverem no chat, eu não vou saber se vocês estão respondendo as minhas perguntas. Então, a intenção é provocar. Né? Eu quero ver se eu consigo provocar vocês, manter vocês atentos ao que eu estou falando. É pouca coisa. A ideia é mais ver se vocês conseguem descobrir as coisas que pulsam dentro de vocês. Né? Então, ao longo da história, alguns personagens fizeram o que a gente está aqui representando, que é a física. Calha da maioria desses personagens ser homem, branco, europeu e alguns, infelizmente, um tanto ou quanto misóginos. Mas a atividade instiga e, por causa disso, vocês estão aqui no curso. E a mesma coisa aconteceu comigo. Né? Acontece que uma das coisas que pouca gente pensa é que a física normalmente leva você... Normalmente não. Um dos cenários mais frequentes é o cenário de você trabalhar formando outras pessoas, seja como pesquisadores, seja como estudantes, no meu caso, no ensino médio. Tá? Então, esse nós aí é quem faz pesquisa e ensino. Né? Então, quem faz pesquisa e ensino tem uma razão para mover. Essa apresentação toda, então, é uma tentativa de um diálogo. Eu espero que vocês fiquem intrigados. Nesse caso, escrevam, venham a conversar. Então, eu preparei isso antes da pandemia e vou tentar, no final, deixar um tempo para colocar algumas outras coisas, se as perguntas permitirem. Mas essa apresentação está dividida em 4 tempos. Primeiro, vou falar não só da gente, mas de vocês também, das pessoas que estão por trás. Provavelmente vocês já viram essa imagem e têm uma noção do que ela representa. Ela mais ou menos representa o que é uma pessoa que faz física. Uma definição operacional é uma coisa que caracteriza a nossa área de conhecimento, é uma maneira da gente dar uma definição apenas conceitual, filosófica, é uma definição que dá para a gente medir. Você sabe que uma pessoa é física quando ela, numa conversa, ela fala sobre qualquer assunto de uma maneira mais ou menos razoável, equilibrada. Então, vocês talvez tenham demorado a perceber que vocês faziam física, né? As primeiras pessoas que falaram, por alguma razão, acabaram vindo parar aqui, e vocês todos que chegaram direto, talvez tenham começado a perceber, a pandemia talvez tenha dificultado isso, o quanto que as pessoas que estão em volta são parecidas. Tem muitos interesses, que vão do tricô, tem referência ao tricô, se vocês quiserem, a literatura, a
política, coisas mais diversificadas possíveis. Então, uma coisa muito interessante de ver como um graduado em física é que a gente encontra gente que tem muito interesse interessante. Mas todos somos seres humanos. E a gente está sempre dividido em valores e ideias, né? Uma coisa que normalmente acontece na fase que vocês estão, depois de entrar na universidade, é começar com dúvidas sobre o futuro. Então, existe uma pressão muito grande para você ser alguém na vida, e esse ser alguém na vida até o ensino médio significa entrar na universidade. E o que acontece é que a gente está no Brasil. Talvez vocês lembrem de 4 anos atrás e associem isso a Minas Gerais e, de uma forma, eu espero, saudável, se sintam em casa e, ao mesmo tempo, com todas as contradições de ser brasileiro, né? Das favelas, das coisas criativas, das coisas que o resto do mundo não reconhece. E talvez consigam também se perceber como pessoas que veem as coisas de um jeito muito diferente. Para quem teve algum contato com religião, a palavra talento é objeto de uma parábola muito interessante. Vocês precisam conhecer o seu talento, e isso é uma coisa que é uma das consequências da gente ter uma área de pesquisa e ensino de física. A importância de dar às pessoas a chance de, numa aula, né, num curso como um curso de física, descobrir quais são as características. Agora há pouco eu falei da estatística, por exemplo. Você gosta de estatística e isso te identifica. Isso é um talento seu. Você pode multiplicar ele ou enterrá-lo. A gente sempre se perguntando e fazendo coisas diferentes do que a maioria faz. Esse pensamento crítico, esse desassossego leva a gente a olhar para as coisas de um jeito muito diferente. Mas talvez seja bom que vocês tenham numa palestra, logo no início do curso, uma ideia de, afinal de contas, o que é física. Bom, essa escala de tempo aí embaixo vai ser útil em vários momentos, mas se vocês perceberem do jeito que está aí, grandes mudanças na física aconteceram antes dessas datas, né? Mas eu vou colocar aqui um diagrama de um filósofo da ciência, de uma pessoa que pensou sobre essa atividade humana, que é a atividade de desenvolver um mundo que não existe, mas que acaba tendo um papel de realidade e, ao mesmo tempo, agora objeto de negação. O que o negacionismo nega é esse mundo 3. O mundo 1 é um mundo que ninguém nega. Bom, alguns filósofos negam, né? Vão dizer que tudo é percepção, que não existe nada objetivo. Somos... Matrix é um filme que ajuda a falar nisso, do sonho, né? Nada não passa de uma ilusão. Então, só existiria o mundo 2, que são os eventos e objetos mentais. E essa coisa ajuda a gente a pensar a física. Vamos colocar algumas coisas em perspectiva. A física, vocês estão ouvindo mais nas outras palestras, então eu vou passar direto para o seguinte. A física influencia muito na história da humanidade a própria humanidade. Não só por coisas dramáticas como a lâmpada de LED, a bomba atômica, ou o magnetostática que acabou gerando o iPhone e os discos rígidos portáteis, mas em outras coisas. Então, uma das ilustrações aqui é a psicologia. Eu pulei uma parte da história que eu poderia falar de um educador que influenciou a gente como Paulo Freire e a mim mesmo, que é o John Dewey. O fato da física ter conseguido coisas bem... O fato da física ser produtiva, né? De uma pessoa escrever, esse foi o Halley, escrever que depois que ele morresse, em tal data, provavelmente apareceria
um cometa, e esse cometa de fato aparece, fez com que outros seres humanos, né, pensantes, prestassem atenção nessa capacidade humana. E um deles é esse psicólogo suíço, que pegou coisas simples, depois de uma conversa, inclusive, com Einstein, que também se interessou muito pelas coisas que ele pesquisava. E aí tem uma produtividade grande sobre coisas que são do pensamento típico da física, né, do pensamento científico, mas investigando a criança. Então, uma das coisas que talvez seja boa vocês ouvirem em algum momento, inclusive para se questionar, não para se alegrar, é que as cientistas e os cientistas são crianças profissionais. Elas ganham para continuar a ser deslumbradas e, ao mesmo tempo, animadas, curiosas. Bom, mas como eu estou aqui para falar dessa área de pesquisa, uma coisa importante é não me perder na história de outras áreas. E uma coisa do ensino de física é que quando o trabalho do Piaget foi lido por pessoas de um país como os Estados Unidos, que estava, né, com outro efeito da ciência, que era a bomba atômica, por um lado, e outras coisas que eu vou falar daqui a pouco, na iminência de acontecer, como consequência da Segunda Guerra Mundial, um psicólogo que teve acesso ao francês, aos trabalhos escritos em francês do Piaget, acabou influenciando bastante o ensino de física, porque ele, junto com físicos do MIT, trabalharam com essas coisas que estão aí escritas, né? Então, tem coisas que essa parte aqui, né, ele pretendia criar um ambiente educacional que concentrasse no que é exclusivamente humano dos seres humanos, né? E esse estágio atual tem muito a ver com a capacidade de organizar sociedades complexas, de viajar por avião, de telefone, bombas atômicas, etc. E aí é coisa que a ciência ajudaria a melhorar a vida. Eu sinto muito que esse negócio é muito pequenininho, eu, por estar isolado, não pude resgatar algumas coisas e esse daí está muito ruim. A imagem disso daí está numa data, que é 55, e é no Brasil. Então, isso aí foi um curso de aperfeiçoamento de professores de física que aconteceu em 1955. Pois bem, esse foi o segundo curso, e o material que eu tenho é a cópia desse segundo curso. E lá tem uma coisa que eu acho que é bom que vocês ouçam. O UFMG sempre esteve muito envolvida com as coisas de ensino, de maneiras diversificadas. Ela é respeitada até hoje por essa tradição. É como se a gente tivesse já uma marca, como se tivesse um contágio. E aí eu tenho, inclusive, uma coisa curiosa para mim mesmo, né, ao rever esses slides. Tem vários nomes de Belo Horizonte ou de Minas Gerais, e alguns deles talvez vocês conheçam. O primeiro da lista, por exemplo. E entre os sublinhados está um personagem que quem gosta de física muitas vezes conhece, por causa de algumas referências que ele fez ao Brasil, num livro de memórias dele, que é o Feynman. E também porque ele desvendou um mistério, ou ajudou a desvendar um mistério, mas comunicou a solução de uma equipe que foi investigar por que a Challenger, que era um foguete tripulado, primeira vez que tinha, se não me engano, professor, negro e mulher, a Challenger explodiu, e ele usou de um recurso didático para fazer com que todas as pessoas entendessem o resultado da comunicação. E ele é conhecido pelos livros, que são, na verdade, transcrição de aulas faladas. Agora, eu, quando vi esse negócio destacado, estranhei, porque eu não tinha visto o nome, eu não sei se vocês veem o mouse passando, mas o David Bohm, que está na linha acima do Richard Feynman, que é um personagem importante atualmente para mim, que tenho lido um bocado de coisa da teoria física dele.
E aí eu vou fazer, com essa escala de tempo, uma amostra do que um país como o Brasil perde por ser um país em desenvolvimento, um país periférico no capitalismo, em comparação com os Estados Unidos. Então, o Brunner tinha escrito lá em 55, 56, e como eu falei, o MIT foi criado esse grupo de estudos de ciências físicas que tentava usar o conhecimento de psicologia do desenvolvimento, psicologia da aprendizagem, para reestruturar atividades de física escolar, no caso de ensino médio norte-americano. Lá, o ensino de física normalmente é um ano só. Você tem 4 anos de ensino médio, a high school, e normalmente física é um ano só. Claro que algumas pessoas fazem mais do que isso, mas a física tende a ser a 4ª disciplina que eles estudam no ensino médio. O Sputnik, que fez aparecer esse projeto, que é o projeto de ensino de física, e a capa do texto original mostra a importância da experimentação, com as fotos estroboscópicas à direita e as ondas em água, né? O Brasil só veio a traduzir isso 10 anos depois, e essa tradução foi feita por professores de vários lugares do Brasil. Coube à equipe de Belo Horizonte a tradução da parte 1. Então, várias pessoas daqui, da UFMG, Márcio Quintão, Jesus de Oliveira, Anuar Rabas, Geraldo Matias Ribeiro, Antônio Márcio Ribeiro da Luz, foram tradutores do PCC naquela época, né? Essas pessoas estão vivas, né? O Jesus, o Márcio, eu tenho notícia, o Márcio, então, eu imagino que esteja também, porque eu não tenho recebido notícia da morte dele, e o Antônio Márcio Ribeiro. Nós vamos mudar essa data aqui para incluir um pouco do século que vocês nasceram. Essa coisa da tradução do PCC é um evento histórico no ensino de física, por causa dessa coisa do Sputnik ter feito uma coisa que estava acontecendo lá na garagem, lá nos bastidores do MIT, virar um item de segurança nacional para os Estados Unidos, e acabou, porque os Estados Unidos são os Estados Unidos, né, um império, se espalhando pelo mundo todo. Mas, nos Estados Unidos mesmo, existia uma outra linha, que não é essa mais científica, que era uma linha de física para todos, uma linha que pegava a física das coisas, que ajudava a construção dos cidadãos, das pessoas que queriam, no seu dia a dia, precisar lidar com a eletricidade, lidar com a hidráulica, lidar com as coisas da casa, ou dos objetos que elas têm, veículos, etc. E isso foi traduzido no Brasil por um esforço do MEC na década de 60. Também não dá para ler aí o que está pequenininho, não sei o nome dos autores americanos, mas quem traduziu foram as mesmas pessoas que resgataram o David Bohm quando ele foi exilado dos Estados Unidos. Ele teve que sair dos Estados Unidos e perdeu o passaporte no Brasil, porque o Jaime Tiomo e o Zé Leite Lopes convidaram ele para vir para cá. Assim como o Feynman tinha sido convidado para passar um tempo depois que ele estava se sentindo muito ocioso. Década de 70, em 74, um projeto semelhante, era um esforço do Brasil de fazer um projeto nacional, e o que foi possível fazer foram 4 blocos, como se fossem volumes: Mecânica 1, Mecânica 2, Eletricidade e Eletromagnetismo, que foram feitos por professores professores de educação básica, né, professores na época do ensino médio, colegial, com professores do ensino superior, junto com psicólogos, com pessoas da área de comunicação, para fazer um material didático que tivesse não só uma inspiração em pesquisa, conhecimento sobre aprendizagem, mas tivesse uma possibilidade de ser viável num país como o Brasil. Então, mantinha a ideia da experimentação, como o PSC, mas não no esquema dos Estados Unidos. Entre outras coisas, na época, né, 74, quem ia ao ensino médio era uma fração muito pequena dos adolescentes na idade escolar.
Só para vocês terem uma ideia como as coisas são difíceis, demorou 2 anos, então, entre o de mecânica e o de eletricidade, e depois disso, uns 4 anos para ter o guia do professor. Nunca foram feitos os outros que estavam planejados. Acabaram os recursos. Bom, de novo, de volta a Minas Gerais, essa coisa do PEF, do Projeto de Ensino de Física, é de São Paulo. Aqui tem uma foto da capa do Halliday Resnick, em 1980. E a tradução, de novo, foi feita por gente aqui da UFMG. Tá? Acho que isso é uma coisa que é instigante, que vale a pena se informar. Mesmo a 4ª versão do Halliday tem a participação do professor Márcio Quintão, que junto com o Gésio de Oliveira foram pessoas que fizeram um departamento de física, sei o que vocês vão entender que é um departamento de física na hora que vocês andarem pelo departamento, como o chefe do departamento prometeu na aula em dezembro, aqui nesse Educação e Sociedade. O Márcio Quintão e o Gésio de Oliveira eram basicamente professores. O Gésio foi a primeira dissertação de mestrado da UFMG e depois veio a estudar no exterior e voltou, e Márcio e Gésio me contaram, né, em atividade de pesquisa em que a gente os entrevistou, dessa saga de olhar para o futuro e imaginar um dia em que o departamento de física não seria como se fosse o setor de física do colégio, ou seja, um grupo de professores bem intencionados, dedicados, animados, mas fosse um departamento que geraria conhecimento, não só transmitiria conhecimento. Então, uma sequência de coisas relacionadas com pesquisa é criar programa de pós-graduação. Então, até ali, década de 70, a gente confundiria, né, as próprias pessoas que hoje ainda estão vivas falam isso, que não existia uma diferença muito clara entre o que é pesquisa e o que é um ensino responsável, um ensino em que você se dedica para melhorar. O que não significa que seja só uma pesquisa que se fazia na época, fosse uma coisa de registrar o que se faz, como se fosse um mestrado profissional. Era muito inspirado em conhecimento, como conhecimento de psicologia. Mas, andando um pouco mais com o calendário, isso acabou fazendo com que algumas coisas acontecessem. Por exemplo, o trabalho de pegar a psicologia, no caso do Piaget, que influenciou o Brunner, que levou o PSCC, que está aí representado, tinha uma esperança muito grande em que o conhecimento mudaria a educação, de que o conhecimento de psicologia da aprendizagem e do desenvolvimento faria, né, bem usado, feito envolvendo professores universitários e professores de ensino, educação básica, acabariam levando a uma mudança. Não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu em grande escala. Não foi o que aconteceu quando esse projeto foi difundido mundo afora, porque os Estados Unidos é império e muitos países se inspiraram. Alguns, como o Brasil, tentando fazer a sua própria versão, mas o que se passa existia alguma coisa que emperrava, que impedia, que dificultava a aprendizagem de física, no sentido mais, vamos dizer assim, esperançoso de aprender física. Não é resolver exercício, mas de ser capaz de pensar, ser capaz de fazer perguntas, ser capaz de concatenar causa com efeito. E por isso houve um boom de pesquisa sobre ideias dos estudantes. Esse artigo que está aí é um dos artigos mais citados e ele está aí por 2 motivos. Primeiro, porque tem um brasileiro. Não, primeiro porque tem um título, né, que fala de ideias sobre força, um levantamento. Esse Silberstein, na verdade, é um brasileiro, paulistano, de um dos bairros operários de São Paulo, mas que veio estudar na USP e acabou se tornando professor universitário. E esses 2 autores foram colegas de doutorado, e o primeiro autor acabou sendo meu orientador de doutorado. E vocês vejam aí que, na mesma época, que o livro que eu mostrei no começo estava sendo editado, né? 10 anos depois, ele falava das pesquisas que vinham sendo feitas há 20 anos, ou seja, desde a década de 60. Uma colega, uma mulher que trabalhava com o meu xará, o Arnold Arons,
do livro de capa branca, tinha uma postura muito feminina em relação às dificuldades, ao negacionismo em relação à pesquisa e ensino. O Arons era um brigão, segundo essa mulher me disse. O Arons era um sujeito irracível, um sujeito que não suportava não só o negacionismo, mas uma certa soberba de pessoas que não faziam pesquisa e ensino e diziam que, porque a pesquisa e ensino não envolve álgebra, geometria euclidiana, não euclidiana ou estatística, que os pesquisadores de ensino eram menos físicos. A Lilian, que era colega dele, era do perfil baixo, de brigar menos e conquistar mais território. E tem um trabalho dela, que é esse livro de ensino superior, que é inspirador, talvez vocês já tenham ouvido falar, em física por investigação, ensino por investigação. Então, isso é lá de 1996. Pouco tempo depois, eles, lá da mesma universidade deles, já sem tanto o Physics by Inquiry quanto este outro tutoriais, de um grupo de pesquisa e ensino da Universidade de Washington, lá na cidade de Seattle, que é onde é a sede da Microsoft, no Pacífico, quase a fronteira com o Canadá, no lado dos Estados Unidos. E eu vou usar isso daí como referência, entre outras coisas, porque foi possível saber a diferença entre atividades como esse material que eu acabo de mostrar, por causa de um instrumento de medida. Ou seja, uma das coisas que a física fez na humanidade foi fazer com que a importância da medida, né? Começou com Galileu, embora a gente saiba que o Arquimedes já tinha feito isso na Grécia. Mas colocar números, associar formas geométricas, que fez muita diferença para o jeito de pensar e que pode fazer uma diferença ruim em alguns casos, porque alguns de nós que fazemos física, gostamos de física, a gente tem, às vezes, uma facilidade tão grande com isso que a gente começa a parar de falar com outros seres humanos. Começa a ficar um pouco sociofóbico. Esse título, a palavra inventório, é um exame parecido com o do Enem. Por trás desse inventário, né, do conceito de força, ele tem a ideia de teoria de resposta ao item, que é um tipo especial de medida educacional, que envolve uma estatística especial e muito interessante. E esse grupo, aí retratado na década de 70, eles pegaram os resultados de pesquisas lá do Piaget, que influenciaram aquelas pesquisas lá da década de 70 sobre o pensamento das crianças, identificaram na física do Newton, né, na dinâmica, os fundamentos da dinâmica, os conceitos básicos que geram mais concepções erradas, as maiores dificuldades. Eu vou projetar um para vocês mais tarde. E com esse instrumento, que são 30 questões, todas de múltipla escolha, todas só conceituais, com nenhuma conta a ser feita, mas que permitiam pegar um conceito como de ação e reação e com mais de uma questão sobre esse conceito, ter uma avaliação bem boa do quem é que tem o domínio conceitual de ação e reação e quem não tem. Com esse instrumento de medida, assim como um instrumento como o Enem, é possível, né, com a teoria de resposta ao item, afirmar que 30% dos estudantes universitários não dominam os conceitos básicos da mecânica. Bom, como eu falei que nos Estados Unidos física é dado só um ano no ensino médio, então talvez você possa atribuir esse efeito àquela causa. Acontece que não é bem assim. E então, nós vamos andar um pouco para frente e voltar àquele ponto daqui a pouco. Tá? Então, seja só melhor terminar a ideia. O que ocorreu foi que trabalhos como o da Lilian McDermott foram descobertos, porque ficou claro com essa medida que onde o ensino é feito com aulas experimentais,
com monitores de pós-graduação assessorando estudantes de graduação, com dinheiro à beça, o domínio de um grupo grande de estudantes não passa de 30%. O domínio dos 3 princípios da dinâmica de Newton não passa de 30%. Só 30% em classes grandes, né, em grupos grandes de estudantes de ensino superior, tem esse domínio. Entendem, conseguem, em situações diversas, fora das situações de prova, exercício de fim de capítulo do Halliday, conseguem mostrar que entenderam aquilo lá. E isso levou um destaque especial da Universidade de Washington, do trabalho do Arons e do trabalho da Lina McDermott, que até então não citava dentro do departamento de física dela Piaget para não ser mal tratada. Como eu disse, ela fugia E, ao mesmo tempo, levou a um prêmio Nobel, que é o Carl Wyman, da Universidade do Colorado, a ir lá na Universidade de Washington e entender o que é que tinha acontecido. É a existência de um grupo de pesquisa em ensino de física que fez com que, na Universidade de Washington, o rendimento de todo esse estudo estatístico destoasse do resto dos Estados Unidos e do resto do mundo. Então, ele criou o PhET, ele criou aquele site de simulações e um grupo de pesquisa em ensino de física lá na Universidade do Colorado, no meio dos Estados Unidos. Muito bem. Esse é o tempo que a pesquisa em ensino de física está, né? Então, voltei àquela referência lá de Belo Horizonte, porque assim vocês vão vê-la aqui como um marco. Coincide com uma data que eu perguntei no início, 1997, é o ano em que, como o Zé Guilherme falou, eu prestei um concurso aqui na universidade e tenho esse lugar híbrido. Eu sou um professor do departamento de física que está credenciado no programa de pós-graduação da Faculdade de Educação e exerce a função de professor de ensino médio no Coltec. E em janeiro, eu não estava ainda na equipe, mas nós da UFMG fomos os anfitriões de um encontro chamado Simpósio Nacional de Ensino de Física, que é uma das atividades da SBF, que está simbolizada ali embaixo, né? Sociedade Brasileira de Física. Aparece acima da palavra apoio, realização é a palavra que está lá. Naquela época, o Coltec tinha 10 professores e metade dos professores tinham doutorado em ensino de física. A gente teve uma época difícil ali e, por causa de algumas circunstâncias que eu posso falar se vocês perguntarem, a gente começou a trabalhar com uma ideia que é inspirada lá no Brunner, talvez vocês lembrem, tenham lido enquanto eu projetava. A Lilian foi convidada para o evento seguinte a esse, veio ao Brasil com recursos daqui da UFMG, na verdade dos projetos dos professores do setor de física da UFMG, e esteve, né, em Belo Horizonte. E aí a gente tem um período, logo em seguida, em que tem um outro encontro da SBF. A SBF é a única sociedade científica que ainda mantém seus pesquisadores em ensino. Biologia não é assim, química não é assim, matemática não é assim. Foram criadas sociedades à parte. Existe uma sociedade chamada Associação Brasileira de Pesquisa em Educação e Ciência, que congrega os pesquisadores em ensino e ciência como um todo. Mas os pesquisadores de ensino e ciências, quase, em grande maioria, são das áreas que eu acabei de listar, né? E eles estão agora com associações separadas. Eu represento, no momento, tenho a função de coordenar a Comissão Diária de Pesquisa e Ensino de Física na SBF. E são 2 eventos que a SBF organiza em ensino. Um que é geral, que é esse SNEF, e outro que é específico de pesquisa, que é o EPF. Em Jabuticatubas, em 2004, a Silvânia, que já deu palestra para vocês, foi organizadora desse EPF.
Os tutoriais, a Lilian teve aqui em 2000, a gente tinha os livros, tinha aqueles livros que, como vocês viram, tinha até etiqueta de biblioteca, e esses livros ficaram guardados na gaveta porque meus colegas mesmo de ensino de física julgavam que, por ser americano, por ser para o ensino superior, e por ser para os Estados Unidos, americano nos Estados Unidos, e por ser no ensino superior, não valia a pena a gente trabalhar no Caltech. Mas, em 2010, a gente começou a usá-los. Em 2013, a gente começou a usar a Peer Instruction, que é uma das ideias que decorrem daquele inventário de conceito de força, que talvez vocês já tenham ouvido falar, sobre o que eu posso falar se vocês perguntarem. É uma estratégia ativa. E esse nome é de um físico que foi voluntário para pesquisas em concepções de física quando era criança, adolescente. Ele é um americano de origem judaica. Isso é uma coisa que os americanos gostam de falar, então talvez seja importante que você saiba. Mas ele filho de professores universitários da Califórnia, e que percebeu que ele ia ser um pesquisador em ensino, mas fez a carreira de maneira que ele pudesse viver bem essa condição. Então, ele fez primeiro mestrado e doutorado em física, para que ninguém dissesse, como tinham dito lá para o Arnold Arons, na Universidade de Seattle, que ele não conseguia fazer física. E ele foi a vaga que o Prêmio Nobel de Física conquistou quando ele bateu na mesa e disse: ou vocês criam um grupo de pesquisa de ensino de física aqui no Departamento de Física, ou eu vou com o meu Prêmio Nobel para outra universidade. E ele esteve aqui já em Belo Horizonte, em função, inclusive, dessa característica aqui de Minas, da gente estar conseguindo fazer atividades orientadas pela pesquisa, que é uma das coisas que talvez essa apresentação permita, né? Tem dois jeitos de olhar para a vida da gente. Um jeito é de olhar as coisas que a gente conseguiu fazer, apesar das dificuldades. E olhando essas duas datas, esses números que estão aí, nós hoje na Caltech conseguimos 100% de professores com doutorado em ensino de ciência. Todos os professores do setor de física são doutores em ensino de ciências. Isto é uma cena de 2016, se não me engano. Uma escola pública com prestígio como essa tem boas características de uma boa escola, mas é uma escola brasileira, então tem algumas coisas que ainda são exatamente do jeito que estão aí, como a sala, o quadro, estão lá empoeirando. Essas mesas estão não nessa sala, mas numa sala ao lado. E este é o ambiente de atividade de laboratório, né? Então, provavelmente vocês veem muita semelhança com... Quer dizer, vocês mal devem ter entrado, né? Porque as aulas começaram em março para vocês. Mas é muito semelhante ao ambiente do Departamento de Física, o espaço, claro, um pouco menor. Estou chegando perto do fim da fala que eu planejei e eu deixo uma pergunta para vocês imaginar. Se foi projetado em sala de aula, se foi foto do quadro, vou mostrar o quadro todo, mas se vocês estiverem aí atentos, deem uma olhada nessa pergunta. Não vou testar o conhecimento de vocês. Eu quero que vocês usem o chat para me dizer qual alternativa que vocês acham que foi a mais marcada, né? Isso é um esquema de peer instruction, um tipo de pergunta conceitual que a gente faz depois que os alunos fazem uma leitura do livro, ou seja, antes da aula é que eles leem a matéria, não depois, e na aula eu já entro falando só o que os estudantes não entenderam. Então, eu projeto algumas perguntas para que haja possibilidade deles discutirem entre si, e essas perguntas são diferentes das que eles responderam num formulário que vocês devem estar usando agora nas disciplinas de física. O departamento de física, felizmente, aqui do UFMG, tem usado peer instruction. Imagino que vocês não... eu quero até saber se vocês estão tendo algum, por causa da pandemia, é mais difícil fazer, eu não tenho conseguido. Mas digam aí, qual das alternativas vocês acham que foi a mais popular, né? Aqui teve um número maior de opções.
Muito bem, eu não fiz a pergunta, eu tô, uma coisa que eu não sei é se eu sou visto por vocês também. Muito bem, começamos com muitos As, aliás, com alguns As, e depois com B. Arnaldo, você aparece. Para mim, você Ótimo. também aparece, tá? Tá bom, beleza. Só para não botar o dedo no nariz, porque fica chato. Parabéns, quem colocou B, né? E para quem não sabe, a força de atrito do asfalto sobre a roda do ônibus é que faz ele andar para frente, né? Então, essa é um exemplo de questão que mostra o quanto que é difícil saber física, né? Talvez vocês tenham errado, não se sintam mal, não é fácil mesmo, tá? Aqui está um quadro, tem aí a data, é a época que eu preparei esse, né? Foi do ano que eu preparei isso aí, e isso aí é o meu quadro. Também posso falar sobre o que é Clicker, que é a coisa do Peer Instruction. Ali tem uma imagem de 2 livros sobrepostos sobre a mesa, que é do tutorial da Lilia McDermott. A gente trabalha em grupos, tem os pequenos grupos, daí o número 4, que é aquele G pequeno lá. Tem alguns resultados de pesquisa por trás do que está escrito aqui, então é bom que eu destaque. Por exemplo, a ideia de preleção, como eu expliquei, tem a ver com a estratégia de peer instruction, que dar a leitura antes, né? Sala de aula invertida é uma expressão técnica. Você, ao invés de dar a aula, você primeiro dá um texto, uma simulação, e os estudantes fazem por conta própria em casa ou em grupo, e depois respondem algum questionário e alguma forma de eu ficar sabendo quais foram as dificuldades. Então, quando eu vou falar para a preleção é curta, são 15 minutos, são poucos minutos, né? Isso é uma coisa de início de ano, nós estamos aí há um mês do início das aulas no Colégio Técnico em 2016. Foi ano de Olimpíada, né? Então, da parte que eu tinha para mostrar o que a pesquisa de ensino faz, está acabando. Então, uma coisa que acho que é bom dizer, mais uma vez, é desse sentimento dúbio, esse sentimento desconfortável diante da pandemia, reutilizar coisas que falam de um tipo de ensino que provavelmente não vai continuar. Mas falam da vida que eu vivi, das conquistas que eu conheço bem, e trago porque tudo está em aberto para vocês, e, no entanto, a vida não é como um laboratório, a vida não é como a ciência, né? A vida de cada pessoa, ela é aberta, né? Um conjunto grande de possibilidades, mas a gente nunca vai saber se acertou ou errou. Então, uma leveza é muito importante, e você pensar o que você vai fazer depois de concluir a física, talvez não te permita aproveitar esse curso de física. Então, vocês estão vivendo um tempo de pandemia, talvez a dor de alguma perda, né, uma pessoa que morreu, ou a dor, ou a angústia de alguma perda econômica, de emprego, de possibilidades de realização das pessoas próximas, influenciem muito, mas esse é o momento da gente aprender a viver o momento. O que nós estamos vivendo mostra como é bizarro esse mundo em que a gente está mais preocupado com o futuro ou mais arrependido do passado do que atento ao que se passa no momento. Então, eu termino. Agradeço a vocês, se vocês continuarem aí para algumas perguntas, alguns comentários. E o agradecimento especial que eu faço a essa possibilidade de convívio com estudantes de física que me inspiram e fazem com que eu continue
me questionando, sendo crítico, né? Aquela coisa do Galileu, daquela figura diante do espelho, que ao invés de ficar se vendo na imagem, tenta se ver adiante. Então, David Bohm é uma pessoa importante, e uma das razões na condição de professor, discutindo coisas de uma escola de ensino médio dentro da universidade, com um negacionista bolsonarista, eu ganhei de uma pedagoga que testemunhou o meu diálogo com esse colega essa indicação. E fiquei muito surpreso, porque ela disse assim, o que você está fazendo é muito semelhante ao que eu li num livro. E o David Bohm é uma figura que merece ser conhecida, né? Aqui tem um livro com uma capa bem instigante, mas é uma tradução portuguesa, que eu acabo de ganhar de um colega lá do Caltech, que aposentou e que, apesar do grande apreço a livros, ele acaba tendo livros, não abrindo alguns deles. Eu não sei se ele abriu este, mas foi uma oportunidade boa de atentar para a física de um sujeito que foi rechaçado pela própria física, né? Ele tem ideias de mecânica quântica muito diferentes de todos os outros, principalmente dos grandes da época dele. Bom, muito obrigado. São 6 horas. Deixo para vocês algumas chances de alguma pergunta, alguma coisa. Eu passo pelo as dicas de leitura, eu posso passar pelo Teams depois. Arnaldo, agora eu vou fechar aqui a apresentação. Arnaldo, eu vou pedir para você depois me mandar essa apresentação. Que eu coloco eu tentei colocar ela aí dá uma olhada se você consegue fazer isso enquanto eu respondo as perguntas, porque eu coloquei, mas depois ela não apareceu. Então, quando eu abri, ela estava vazia. Então, pode ser que eu tenha que mandar de novo, tá? Mas eu mando sim, com certeza. Mando em PDF, que aí não vai ter erro. É isso que eu prefiro, que você me manda em PDF, eu coloco lá no Moodle para eles, tá? Eu só advirto que algumas coisas vão ficar bem encalacradas. Não, sem problema. Isso é o que você mandou, o que você apresentou, tá? Tá bom. Gente, então temos bastante tempo para perguntas, para conversar. Acho que o tema do Arnaldo é um tema excelente para a gente conversar. Arnaldo, você podia fechar a apresentação? Eu não fechei ainda? Isso, agora fechou. Ok. Eu fechei, foi a câmera. Eu cliquei aqui na barra de... Aí a Tainá indicou mais um livro do Bohm. Não, é esse que eu acabei de mostrar. Esse? É esse. Ela conseguiu ver, talvez congelou a imagem rapidinho, né? Ok. Tá? Tem um documentário, agora de 2020, sobre o David Bohm, que chama Potencial Infinito. Eu vi no YouTube inteiro. A versão que eu vi não tem muito da física do David Bohm, foi cortada, e quem me disse isso é um dos colegas da área de ensino que atua com história da física, que é o colega da Universidade Federal da Bahia, Olival Freire Júnior. Então, ele escreveu a biografia do David Bohm pela Springer, foi publicada, se não me engano, em 2018. E acabou sendo consultado pelo diretor desse filme Potencial Infinito, que é uma biografia do David Bohm, com passagens aqui no Brasil. E como eu mostrei, o David Bohm estava lá em 1953, numa reunião ao lado do Feynman. Ele é um pouco mais velho, ou exatamente da mesma idade que o Feynman. O David Bohm não pôde trabalhar no Projeto Manhattan e o Feynman trabalhou. Não pôde porque ele tinha feito
uma carteirinha do Partido Comunista. Os militares norte-americanos sabiam disso e proibiram a participação dele. Mesmo assim, a ideia dele foi usada, embora ele tenha que, por causa disso, ganhado o doutorado praticamente sem terminar, porque ele não podia publicar nada com o nome dele associado ao que veio a ser a bomba atômica. E aí ele teve que se exilar no Brasil, porque não tinha muito jeito. Ele conviveu com Einstein em Princeton. Tem uma história muito interessante. Então, isso... Potencial infinito, exatamente. Obrigado, Lucas, por registrar. Obrigado, Tainá, por registrar. Estou agora na expectativa de agradecer as perguntas desafiadoras. Eles estão fazendo a disciplina de Fundamentos de Mecânica, que alguns professores que nessa disciplina têm usado essas metodologias ativas. Aí não sei se quem está dando aula para eles está usando essas metodologias. E aí, então? Arnaldo, eu tenho uma pergunta, uma dúvida, curiosidade. Por que a sua escolha ou preferência por dar aula no Poltec? Por que não uma escola privada? Ou até mesmo ficar no departamento de física da UFMG para graduação? Eu acho ótima essa pergunta, porque ela é uma coisa de vida. A decisão de vir para cá, o Zé Guilherme foi da banca de concurso, ou seja, ele estava vendo os candidatos com os quais eu concorri e talvez lembre do nervosismo. Eu tinha que voltar para minha cidade, eu sou natural de Belo Horizonte, mas nunca morei aqui, quer dizer, morei até 2 anos de idade. E dar aula no ensino médio era não só o ensino médio, era exatamente a resposta à sua pergunta. Eu, com 30 e poucos anos, com um filho de 3 meses e outro de 3 anos, tive que responder essa pergunta não só para mim mesmo, para minha esposa, mas para muita gente. Porque aqui eu poderia exercer plenamente a função de professor. Acho que até vai ser bom eu compartilhar com vocês, caso vocês e você, né, queira ver essa resposta por extenso. A atividade de docente, num país como o Brasil, ela não tem reconhecimento, não só financeiro, muito do que a gente precisa quando a gente é muito jovem, que é ter uma segurança de que a gente está vivendo quem a gente realmente é, a gente não está desempenhando um papel. É muito difícil se você é professor de educação básica, mas vale a pena. Assim, eu tenho vários exemplos e acabo sendo um exemplo. Recentemente, numa reunião do conselho da SBF, eu me vi exposto enquanto professor de ensino médio e ouvi um elogio, uma espécie de sinal da minha dignidade. O fato de ser professor de ensino médio ainda, com todas as possibilidades de ser professor de ensino superior, com esse trânsito no exterior e tudo, é uma escolha. E é uma escolha porque eu posso continuar lidando com os adolescentes, que são muito instigantes, tanto do ponto de vista de quando uma pessoa gosta, tem um bom número dos meus estudantes acabaram fazendo física, alguns têm a cara de pau de dizer que fizeram física por minha causa, ou por causa das minhas aulas. Isso é muito instigante, mas também tem o principal, que é a gente não esquecer que é um privilégio estudar física, é um privilégio produzir conhecimento em física, mas é um privilégio ainda maior ser esse elo entre uma aventura tão surpreendente como a de pesquisa em física e a aventura tão surpreendente como a vida individual de cada pessoa. E esse elo é uma das coisas que me fariam ser professor de ensino médio. Eu abri mão de ser professor de ensino médio numa escola de prestígio em São Paulo, onde filhos de governadores estudam, e, portanto, dá para imaginar o tipo de elite. Uma das filhas de ex-governador era diretora na época,
E eu poderia aqui fazer pesquisa e ensino, porque eu sou de uma universidade, eu posso me credenciar no programa de pós-graduação, então, no mesmo ano que eu comecei a dar aula no ensino médio no Coltec, eu já estava credenciado no programa de pós-graduação, posso participar de formação de professores, atuei na formação do curso do CECIMIG, que é o Centro de Ensino e Ciências da UFMG, e com isso, eu atuei nos vários desafios que a atividade docente coloca, né? Formar professores, gerar conhecimento e não deixar o convívio, o dia a dia, o desafio de uma escola de educação básica. Pois é, João Vitor, isso não é raro, né? E nesse texto que eu projetei o título agora há pouco, eu conto de outros colegas, entre eles o colega que me convidou para ser professor na escola quando ele era coordenador de série, ou coordenador do ensino médio, né, no caso. Depois veio a ser o diretor da escola, onde ele tinha estudado, uma pessoa muito rica. Quando a gente se conheceu na primeira aula de física, do curso de física da USP. E enfrentou preconceito, por isso que eu falo desse preconceito, entre os pais e a família industriais, quando resolveu ser professor de ensino médio. Então, é isso, Tainá. Ser professor da UFMG, na condição que eu tenho, é muito raro. É muito raro. Não é à toa que esses colegas do exterior vieram à UFMG e visitaram o Coltec. Muito obrigada, viu? E desculpa se a pergunta foi um pouco pessoal. Ela precisa ser. Essa é uma das coisas que nós estamos no filme gravado. Eu digo a vocês que fizeram física porque gostam de ficar estudando coisas sozinhos, que vocês vão precisar enfrentar desafios que outras pessoas não consideram desafio. Aprender a ter essa visibilidade pública. A sorte de vocês é que vocês já nasceram no mundo das redes sociais. Então, se expor publicamente é mais fácil, mas um professor e uma professora acaba sendo uma referência por contraste, né, por negação, ou por adesão, né, por admiração, por querer que a imagem seja... Então, é ruim, a gente tem que aprender a fazer isso, e felizmente eu não sou artista, que de fato andar pela rua livremente é um privilégio. Mas essa coisa que você fez, eu preciso fazer. Você está numa encruzilhada, escolheu mudar de curso. Se eu me lembro bem, foi você que falou da estatística, né? Silêncio constrangedor faz parte do show, tá? Não falar nada e alguém... Pergunta aí no chat. Muitas coisas muito boas. Aí tem uma outra coisa que é pessoal, que eu não sou uma pessoa rica no sentido do colega que eu falei lá, que era filho de industrial, mas ao mesmo tempo não sou uma pessoa que cresci na periferia. Eu cresci num bairro de classe média, em São Paulo, então casas geminadas, né, casas construídas, duas casas construídas num terreno só, que só tem um corredor lateral. Mas nesse bairro eu convivi com gente de umas 10 nacionalidades. Então, ir para o exterior não foi o meu plano pessoal, mas foi muito prazeroso, muito desafiador e, ao mesmo tempo, muito gratificante quando quando a gente vê o Brasil do lado de fora. Inclusive, foi um argumento que um professor usou para que eu quebrasse a resistência para o exterior. Eu fui numa condição de bolsista de pós-graduação, fazer doutorado, e então eu estava com um status de uma pessoa que tinha, por muitas razões, ser bem tratado. Mas, fora do ambiente da universidade, você é um estrangeiro, né? Mas o Brasil atrai
um interesse muito grande, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, né? Tem influência boa em inglês, tive facilidade para aprender idioma, tive facilidade para aprender idioma, então isso facilitou muito. Não sei se você puder dizer de onde vem sua curiosidade, Luísa, talvez eu melhore a resposta, mas para falar sobre isso eu acabo falando mais e comunicando pouco. Eu tenho vontade de ter essa experiência de estudar fora, a curiosidade veio daí. Mas eu não sei se é possível, talvez, continuar a graduação de física em outro país. Se fosse possível isso, você aconselharia? Ou se seria melhor formar e depois fazer uma pós-graduação, um doutorado fora? Ficar atenta e aquilo que eu falei sobre consciência plena, né? Você não preocupar muito com o futuro, não arrepender muito do passado, viver o presente. Se você ficar atenta, você vai acabar pegando uma oportunidade. A oportunidade, no meu caso, veio porque minha esposa queria muito ir para o exterior, a gente não tinha filhos, e havia possibilidade de apoio para ela e para mim, e no caso dela como jornalista, ela não conseguiu o que pretendia, e eu como professor consegui um apoio do CNPq, do Ministério da Ciência e Tecnologia da época. Então, vale a pena, sobretudo se você não está fazendo uma coisa não por ir para o exterior, mas em que o exterior, né, o país estrangeiro, te dá uma chance de ganhar uma perspectiva que você só tem quando você sai do seu próprio país. Inclusive, não é fácil isso, né? Você vê coisas do seu país de fora e não pode fazer muita coisa. E, ao mesmo tempo, você volta com um senso crítico. Nós dois trabalhamos na Inglaterra, éramos jovens, e tivemos a oportunidade de ficar na Inglaterra e não ficamos. Então, isso também tem essa coisa. Às vezes você está descontente dentro de você mesma e você acha que o problema é o país que você está. Melhor não ficar nessa linha de conselho, não. Do ponto de vista profissional, eu julgo que é melhor. Nós não temos muita chance. Você não deve ter agora muita oportunidade no tempo de curso que você tem, nas condições da política brasileira. Dificilmente você vai ter uma chance de fazer um semestre, um ano dentro da graduação. Se tiver, faça. Mas o melhor mesmo é quando você tem uma chance de ter uma qualificação onde você encontra pessoas de outros países e não de um país só, como é o caso de um doutorado, como é um caso de mestrado, né, que você tem uma chance de viver em outros países. Eu tenho um filho que teve essa experiência durante a graduação. Ele fez economia, e a faculdade de economia na universidade que ele estudou aqui no Brasil tinha um recurso que ele conquistou, e ele passou um ano, na verdade menos, um período de 6 meses, né, na Alemanha, e terminou o curso de economia e está se candidatando para um mestrado em 3 países diferentes. E quando era aluno do Coltec, ele passou 6 semanas na Argentina. Isso foi depois dele ir comigo para os Estados Unidos. E eles falam que faz muita diferença, inclusive pelo vínculo que eles têm com o Brasil, que é um vínculo muito forte. Os 2 filhos se envolvem muito com as coisas do Brasil. Entendi, muito obrigada, viu? Desculpe a todos os outros presentes eu ficar estendendo em poucas perguntas, mas não é encher linguiça, é porque eu sou mineiro, gosto de prosa, e convido a quem quiser continuar a conversa a escrever um e-mail, quem sabe, ou pelo Teams ou pela outra forma, fazer outra consulta. Nós estamos perto do horário que eu imagino que seja o limite. Não, 100 minutos... Ainda tem uns 20 minutos. Não, eu vou censurar essa minha prosa, porque depois vai ficar aí na internet, publicado no YouTube.
Eu agora, com essa visibilidade de ser coordenador da Comissão Diária de Pesquisa da SBF, tenho sido visto no YouTube. Outro dia foi um rapaz lá da fronteira entre o Maranhão e o Tocantins, que assistiu um vídeo meu. Eu já vinha conversando com ele, por razões que eu posso detalhar, e ele disse que quer fazer mestrado. Eu falei assim, mas por que você quer fazer mestrado? Você me parece uma pessoa feliz. Ele falou assim, sou feliz, mas você me ensinou que o mundo é maior do que Carolina, no Maranhão, e das minhas turmas da escola básica. Então, é melhor eu não falar muita coisa nesses 20 minutos que sobram, não. Ué, ô Bruce, você tem que falar alguma coisa para eu falar alguma coisa consequente. João Vitor, então você conhece Carolina? Carolina fica a uns 700 quilômetros de São Luís. Parabéns pela escolha. Eu espero que outros mineiros se tratem bem quando você estiver aqui. Eu tenho muita vontade de conhecer teu estado. Ainda não conheço os Lençóis, e ainda mais com o Dino sendo governador aí. Flávio Dino. Professor. Diga. Para você, qual que você acha que é a maior dificuldade que existe hoje, tanto no Brasil quanto dentro da sala de aula, para o ensino de física? Cara, a mesma dificuldade que tem com informação em geral. A gente está vivendo um tempo de pós-verdade. O que significa que aquele mundo 3 que eu falei é tratado como se fosse o mundo 2. Vou deixar mais claro. O que é a educação, se não uma passagem de bastão? Você tem vocês, né? Vocês estão chegando e assistindo uma pessoa que disse que entrou no curso de Física em 1980. O filho mais novo nasceu em 1997. Para não falar a idade direta. Mas a passagem de bastão de uma geração para outra é uma dessas consequências da gente ter começado a plantar trigo lá no Egito. Ou seja, de caçadores-coletores, a gente foi se organizando nessa maluquice que é a sociedade que a gente vive hoje. E a escola é uma dessas loucuras, resultado dessa loucura, né? A gente tende a negligenciar o papel da escola para o bem e para o mal, aliás, para o mal, e ver muito a escola para o bem. Então, o grande desafio da escola continua sendo não matar a chama, não deixar com que a ideia de mundo dos antigos evite a ressignificação, a reinvenção do mundo pelos mais jovens. E, ao mesmo tempo, dos mais velhos não jogarem fora tudo, como nós estamos vendo acontecer nesses tempos de pós-verdade, de gente que está preferindo ver a maioria da população morrer, porque assim fica mais fácil começar tudo do zero. A expressão é terra arrasada, é uma estratégia política, uma estratégia que a gente vê quando a gente estuda história, que foi usada por vários impérios, né? Você queima, mata, aniquila, inclusive a biblioteca, a memória, tudo. São várias histórias dessas que valem a pena ser lidas. Então, o grande desafio da humanidade, e em especial dos seres humanos que estão em sala de aula, é resgatar o que tem de bom na conversa em torno da fogueira, que acabou virando essa coisa industrial que é sala de aula com fileira. Né? A conversa em volta da fogueira entre jovens e idosos, ela é um enorme prazer. Quem é de cidade do interior, se tem gente do Maranhão, talvez tenha alguém do Rio Grande do Sul, a coisa do chimarrão ou do tererê, e você sentar em roda e prosear, é o que deveria ser a escola num outro nível, que não é só de contar glórias, né? E eu contando aqui as minhas glórias e vocês curiosos, ou
glórias como um casamento que deu certo, toda a situação de namoro, essas coisas que a gente ouve em conversa de família. A situação de sala de aula é a seguinte: nós conseguimos muitas mudanças à medida em que a gente desenvolveu esse mundo 3, que é a física, por exemplo, porque eu sou professor de física, vou falar disso. Com problemas que hoje a gente percebe. Quando eu falo que a física é resultado do trabalho de muitos homens brancos europeus, eu estava querendo puxar o tapete de vocês. Ver o quanto que vocês são do seu tempo ou o quanto que vocês vão resistir a isso porque amam a física, porque gostam muito da física. A gente não fala mal da própria família até ter umas evidências meio chocantes. Então, há muito sinal de um misoginismo nas teorias em física. E esse sinal é desconfortável para mim. Então, se eu, ao invés de defender a física, eu aceitar que isso existe e conseguir trabalhar a formação de um jeito que as pessoas evitem esse tipo de risco, que é o risco de qual? Essas pessoas não eram misóginas porque elas eram vilãs. Elas o fato de serem europeias permitiu que elas tivessem a chance de fazer uma coisa que não era produtiva, porque a cultura que eles estavam, a sociedade que eles viviam, explorava outras culturas. Então a vida era mais fácil para aquele cidadão, porque aquele país tinha uma fonte de renda, de alimentos. Então era possível pagar alguém para fazer pesquisa. Então, mas ele era inocente e útil? Não sei. Essa é a coisa interessante da física. Vários dos físicos que viram o nazismo tiveram que parar e escrever sobre isso. Eles tiveram que justificar para si mesmos, não só para as outras pessoas, por que numa situação em que a humanidade claramente estava usando conhecimento, não como uma alavanca para a libertação, mas como um ponto de apoio para a opressão, né? O Stalin, o Hitler, são vários exemplos do capitalismo com a escravidão, a exploração, toda a história da industrialização. Esses físicos de renome que escreveram sobre essas coisas me ajudam como professor a vencer esse desafio. A física está na vitrine nesse momento. Ela é tratada como se nós fôssemos a igreja da época do Galileu. Como se o nosso conhecimento fosse só uma ferramenta de opressão, um ponto de apoio para ferramentas de opressão. Ela é ponto de apoio para ferramentas de opressão. Sem dúvida que é. As indústrias sabem que, se ficarem atentos aos artigos de física, elas poderão criar produtos novos. A magnetostática, que o Steve Jobs adaptou para fazer inicialmente o iPod, depois o iPhone. O conhecimento que está por trás da lâmpada de LED. Então, de fato vai ter, mas também tem uma mudança muito grande, a economia de energia da lâmpada de LED. Então, é preciso, em sala de aula, esse equilíbrio. E isso vem de uma das poucas coisas que eu trago da minha licenciatura em física na USP e que me vale a vida toda. A gente não pode deixar de ler, não pode deixar de estudar, não pode deixar de estar conectado com o nosso tempo. Para ser professor, você tem que estar o tempo todo. O que não significa que eu dê conta de assistir todas as séries, ouvir todas as músicas, jogar os videogames que os meus estudantes estão fazendo. Eu não consigo jogar videogame. O máximo que eu consegui, enquanto meus filhos eram pequenos, é Zelda. Para quem entende de videogame, vai saber o que eu estou falando. Tem dificuldade com isso. Eu não sou uma pessoa... não sou santo, né? Mas um professor, uma professora precisa gostar do que faz, porque é muito difícil fazer. Na hora que você está fazendo, como eu tenho, que dar nota, tem que dar um retorno para os meus estudantes até o fim do dia de hoje, por exemplo. É muito trabalho. Acho que eu estendi muito, mas a pergunta foi muito boa.
resposta se estendeu. Não, por mim você pode continuar falando aí. Gostei muito da sua resposta. Obrigado. Agradeço a simpatia, Lucas. Muito obrigado. Professor, Pois não, pode falar. não chega a ser uma pergunta, mas é mais um comentário mesmo. Eu vi que na sua palestra, nos seus slides, você colocou os livros do PSSC. Sim. E quando eu estudava na PUC, um dos meus professores, logo num dos primeiros períodos, né, ele usava esse livro mesmo como algum recurso didático para poder passar o conteúdo para a gente. O Rafael, até hoje, nós estamos sem laboratório, porque, né, atividades de laboratório têm que ser presenciais, mas no programa de curso do Coltec, o laboratório deixou de ser oferecido para pós-redução de carga didática, mas uma das atividades que permaneceu para os únicos cursos que ainda tem laboratório no segundo ano é uma atividade do PSCC. O PSCC é incrível, ou seja, é difícil acreditar nele. E a dificuldade que eu falei agora há pouco como professor existe com um material como aquele. Por que ele não deu certo? Ele não deu certo por causa do que nós estamos vendo com o negacionismo, com a pós-verdade, com a desinformação, com o que nós estamos testemunhando enquanto a gente vive, né, que se passa com a humanidade. O PSCC, ele produziu, ele é uma referência importante, tanto do ponto de vista do quanto que é possível fazer coisas simples, como atividades que às vezes são só de lápis e papel, ou de práticas de laboratório que envolvem o que a gente poderia chamar de material de baixo custo, que, portanto, poderiam ser feitos em todos os lugares, mas ele demanda quase que uma reverência à atividade intelectual que a física é representante, que é a atividade de você duvidar do que vê, que é a atividade de ser uma criança profissional, em que você levanta uma hipótese, controla variáveis. Então, essa coisa que muita gente ainda chama de método científico, mas essa atividade intelectual envolve pensamentos que são pensamentos de todo ser humano. São estratégias de pensamento que são gerais, mas elas são feitas de um jeito controlado e aprimorado que é muito difícil fazer. Então, eu espero que você tenha uma boa lembrança desse professor da PUC. Tem. Né? Eu trabalho com a Adriana Dickman, que é professora, a Júlia Esteves, e eu trabalhando juntos durante uns 3 anos. Ela tem filho pequeno, já não está trabalhando nesse momento, desde há um ano atrás. Então, eu tenho um pouco de notícia do que se passa na PUC e vou orientar, a partir de agora, uma ex-aluna de lá. Talvez você conheça a Thaís Lomas. Então, espero que você tenha uma boa lembrança dessa experiência com o PSCC, porque, de fato, é inspirador. É uma dessas coisas assim, como se fosse um livro da Grécia, que pouca gente ainda aprecia, né? Um Homero, uma coisa assim, mas que é simbólica de um esforço grande de transformar uma atividade de ensino numa atividade que seja instigante para o desenvolvimento de habilidades que são superiores, que são habilidades humanas muito difíceis de desenvolver sozinho, que só a escola vai conseguir desenvolver. Sim. Eu tenho todos guardados até hoje. Pois não sei se você assistiu Fahrenheit 287, acho que é o número. A gente corre o risco de chegar a um tempo em que essa ficção, né, é um livro em que as pessoas eram bibliotecas, porque o regime queimava livros. É bom que você tenha esses livros. Você pode ser uma pessoa sexy, né? Ter os livros na prateleira, muita gente vai querer ir lá consultá-los. Vale a pena, viu? De vez em quando, inclusive as leituras, inclusive os manuais do professor, tem coisas que são datadas, são coisas que não cabem mais, mas tem coisas que são muito interessantes.
Sim, do PEF também. Ele apresentava alguns tópicos para a gente. Pois é, a parte de eletromagnetismo do PEF também inspira muito. Algumas das atividades de mecânica, tem um jogo que é um jogo de vetores, que é lápis e papel, e você, no papel quadriculado, coloca os estudantes para fazer uma corrida em que a regra é que você não pode diminuir a velocidade ou aumentar a velocidade de um jeito que o carro estoura, ou seja, tem um limite para a aceleração. E aí os meninos não conseguem fazer as curvas, e aí eles acabam aprendendo ludicamente. E várias dessas atividades foram feitas com essa graça brasileira, né? Esse bom humor brasileiro, que às vezes é tratado como se não fosse coisa séria, né? A gente não é sisudo, mas a gente no Brasil é muito sério. Sim. Bons depoimentos, Rafael, gostei. Não é à toa que você chega logo o primeiro a entrar na sala de bate-papo, na sala de aula virtual. Obrigado. Eu que te agradeço, na verdade, né? Porque a palestra foi muito boa. Cara, eu estava muito nervoso aqui. Queimei até a comida que meu filho fez na hora do almoço. Um aflito que eu estava a falar para vocês. Agradeço o retorno. Bom, eu não vou fechar a sala, porque a sala é do Zé, mas eu... Então, acho que o pessoal gostou. E, gente, tem mais perguntas, mais comentários que vocês queiram fazer? Tem alguém aqui que acabou de escrever. Tomás. Oi, tudo jóia? Vocês estão me ouvindo? Então, sim, pode falar. E aí, João? É o seguinte, eu só queria aproveitar para poder falar, esperei até agora poder falar, só para... O senhor comentou aí a respeito do trabalho que o senhor faz no Coutec e tudo mais, eu só queria passar para poder dar um feedback, né? Porque eu estudei no Coutec. Eu estudei lá de 2016 até 2018, eu fiz eletrônica, fui aluno do Helder e do Villani, né, durante o primeiro e o segundo ano, e eu só queria dar o feedback a respeito da minha experiência com o modelo de ensino do Coutec, que hoje em dia, olhando em retrospectiva, eu acredito que foi extremamente engrandecedor para a minha pessoa, entendeu? Porque eu entrei e eu achei interessante toda a proposta de aprender com fazer os experimentos e tudo mais, porque a escola que eu vinha era uma escola um pouco mais precária e eu certamente não iria ter condição de aprender dessa forma. E aí, quando eu cheguei lá, no início, eu achei interessante. Com o passar do tempo, eu comecei a ficar resistente a ela, porque, eu vinha de um lugar em que o professor, o método dele era chegar, passar a matéria, um caminhão de exercício e chicote estralando, fazer o exercício e 1 milhão de conta e de uma maneira totalmente robótica. E aí, quando eu cheguei no Coutec, os caras queriam que eu pensasse. Aí eu fiquei puto, aí. Os caras, como assim? Os caras querem que eu pense? Só que, hoje em dia, principalmente agora que eu iniciei o curso de Física, que eu tive a oportunidade de aplicar, que eu estou tendo a oportunidade de aplicar algumas as coisas mais importantes que eu aprendi no curso, eu vejo que me foi muito útil. E o que eu acho que foi a coisa mais importante que eu aprendi no Coutec? Não foi física propriamente dita. Não foram os conteúdos mais de física propriamente ditos que eu acho que foram os mais relevantes para mim. Na realidade, o que eu acredito que me ajudou mais no Coutec foram algumas coisas que 2 professores, 3 na verdade, que eu tive algumas aulas com o João Paulino, que também dá aula lá, que foram, primeiro, o que um físico faz, segundo, como pensar de maneira analítica, e terceiro, matemática como uma ferramenta. Enxergar a matemática como uma ferramenta. A partir do momento que eu pude entender que um físico é aquele que utiliza ferramentas matemáticas para poder descrever determinados fenômenos físicos, fenômenos da natureza, a maneira como eu enxergava a física mudou drasticamente, porque eu comecei, toda vez que eu enxergo um problema hoje em dia, eu olho, como que eu posso descrever o que eu estou vendo que está acontecendo aqui em forma de matemática, utilizando as ferramentas e equações que eu aprendi na teoria. E isso é algo que me ajuda demais a estudar e tudo mais.
coisa que eu aprendi com o Villani, que eu acho que é muito importante também, é como pensar de maneira analítica, que é você enxergar o problema, dividir ele em pequenos problemas, analisar cada problema separadamente e depois juntar tudo e fazer uma conclusão, uma recapitulação de tudo que você viu e decidir qual vai ser a melhor abordagem para solucionar o problema. E hoje em dia eu acho que isso fez uma diferença brutal, não só na forma como eu encaro a física, mas como eu encaro os problemas da minha vida como um todo. Então eu só queria dar esse feedback e dizer que eu achei a experiência extremamente positiva. Pois é, pessoal, tá aí, o destino conspirando a meu favor, né? Se o acaso, né? Ô, João, que ótimo que você tenha falado isso, porque tem algumas coisas que só acontecem dependendo do imprevisível mesmo, né? Uma delas é essa, que é, se você quiser ser professor, não espere a mesma coisa que os artistas têm. Aliás, os artistas não contam tudo em todas as entrevistas, tem que procurar direito. Assim, a glória, às vezes, vem muito tempo depois. E isso que o João está relatando é comum acontecer. Dos estudantes falarem assim, mas, professor, por que vocês não avisam para a gente? O curso de física é bom demais, a gente aprende... E aí eu vou usar alguns termos técnicos que vocês vão poder ler nos artigos, caso vocês procurem no meu currículo lá. O conhecimento específico é o de menos. A gente fica, às vezes, achando que a gente está aprendendo pouco conteúdo, conhecimento específico de física, mas o que a gente aprende de estratégia geral de pensamento é impressionante. É impressionante. A gente só percebe isso depois. Você tinha que avisar isso a gente antes. Tipo assim, para adolescente, não tem como. A gente fala, vocês não conseguem entender. Então, a coisa que o João traz, né, como depoimento pessoal, é assim, é desconfortável aprender. Daí eu fazer o que eu falei agora há pouco, dos homens brancos europeus serem autores de teorias maravilhosas. É desconfortável aprender isso, que pessoas execráveis fizeram coisas maravilhosas. E no caso do estudante, o que incomoda muito é porque tirar ele da zona de conforto e levar para a zona de aprendizagem, que deveria ser a função de todo professor, não é uma coisa que os professores e as professoras bonzinhas fazem. O professor bonzinho não tira você da zona de conforto. Ele tenta manter você na zona de conforto. O professor tem que tirar... Isso é coisa de psicologia, tá? Procurar a zona de conforto e aprendizagem, você acaba vendo isso. Você tem que ir para a zona de desconforto produtivo. Então, de fato, não a mensagem, né, para terminar, existe pesquisa em ensino de física. Ela pode te permitir criar zonas de desconforto que não vai ter uma reação dos seus estudantes, apesar de eles serem... Você ficou mudo. Acho que chegou o fim da reunião. É isso, será? Então, mas você com uma pesquisa em ensino de física, mesmo que você não faça pesquisa em ensino de física, se você se inspirar em pesquisa em ensino de física, como professor do ensino superior, por exemplo, como vários colegas do departamento têm feito, você talvez consiga criar como os engenheiros conseguem criar, porque eles sabem da pesquisa em física. Como os empreendedores, né, gente como o Steve Jobs, etc., conseguiu fazer coisas inovadoras, um professor de ensino superior, um cientista, um pesquisador que tem que dar aula, porque no Brasil é isso que é mais comum. Você talvez consiga fazer coisas criativas. Na dimensão da profissão docente, né? Você, como Steve Jobs, tem que criar um negócio que venda mundo afora. Você, como professor, basta manter seus estudantes atentos, instigados, botando você de vez em quando na parede, porque assim você vai aprender melhor a física né, isso é gratificante. É essa a mensagem, né? Fazer isso de uma maneira que não choque, que não torture a maioria, porque alguns não tem jeito. E isso a gente tem que aceitar. Zé, muitíssimo obrigado. Essa turma é muito gentil, fizeram aqui meu ego ficar muito lustroso. Arnaldo, agradeço a você. Muito obrigado. Gente, vamos então agradecer ao Arnaldo. E
Depois você me manda a apresentação, por favor, tá? Combinado. Vou fazer de mais de uma maneira para não ter erro. Ok. Falou, Arnaldo. Um abraço grande a todos. Vocês não abrem as câmeras assim de repente todo mundo não, né? Tem muita gente de pijama, isso, né? Eles colocam mensagem no chat. Estava vendo aqui. Obrigada, professor. A palestra foi excelente, viu? Uai, gratidão. Leia lá um pouco, Luiz, assim você tem... Eu ganho um ingresso, talvez, para a possibilidade de conversar com você sobre exterior mais uma vez. Obrigado, Luiz Pode Felipe. deixar. Tânia, Obrigado, Hugo, professor. Excelente Tainá, palestra. Vitor Hugo. Oh, muito obrigado. Vitor, Léo. Rafael. Muito obrigado, vocês professor. todos. Adorei a palestra. Professor, Muito pedi chique, para obrigado. o senhor deixar o e-mail para a gente ter contato com o senhor, se possível. É difícil você esquecer. arnaldo@coltec.ufmg.br. Valeu, Rubens, Cairan, Ian, Matheus, Guilherme. Pessoal, se cuidem e não desistam, tá? Olhem com misericórdia para qualquer falta dos colegas nossa, essa situação que a gente está vivendo não é fácil, cara. Mas é instigante, é instigante. Ser professor no ensino remoto não é brincadeira. Não é para amadores, mas é para gente que ama o que faz. Valeu, Guilherme. Sarmento e Lobo. Valeu, vamos desligar. Vou sair primeiro, que assim vocês podem falar mal de mim enquanto estiver fora. Um abraço grande a todos. Espero vê-los presencialmente pelo campus em um pouco tempo. Até mais. Obrigado, Zé. Até mais, professor. Até semana que vem.